E aí, galera, vamos para mais uma aulinha. Eu comecei essa aula com vocês, eu não consegui terminar. Eu vou gravar toda a aula aqui e quem não conseguiu assistir ou quem só viu parte da aula, você assiste ela todinha aqui, você assiste na íntegra, não tem problema nenhum, beleza? Depois eu passo uma atividadezinha. A pessoa só sabe falar de atividade, né? Mas vamos lá. Conteúdo de hoje, ângulos, uma coisinha bem de boa, né? Uma coisa bem voltada pro dia a dia, o que a gente vê no nosso dia a dia e tal. Coisa que dá para entender e dá para evoluir a partir daí, beleza? Mas vamos lá. Assistam a aula até o fim, por favor. Primeiro a gente vai começar com quais são as ideias de ângulo, né? O que é que está envolvido, o que é que está por trás dessa ideia geral. Porque assim, o ângulo, ele tem três ideias. Quando eu falo de ângulo, eu posso estar me referindo a uma dessas três ideias. Ou estou falando de giro, o ângulo como a ideia de giro, ou abertura, que essa é a estudada em matemática, né? Aqui é mais estudada, não que é só ela, mas aqui é mais estudada. Até porque a ideia de giro também é estudado, principalmente quando a gente chega no ensino médio, né? Lá no segundo ano do ensino médio que a gente começa a estudar o ciclo trigonométrico. E a inclinação também, esse conceito também é muito utilizado na trigonometria, né? Quando a gente estuda os triângulos e tal, também tem um pouco dessa ideia aí inerente, beleza? Mas vamos lá ver cada um deles. Giro. Quando eu falo do ângulo como giro, eu posso estar falando, você tem que entender que giro aqui não é só quando a pessoa fica rodando, não. Se a pessoa dá uma inclinadinha, eu já posso dizer que ela deu um giro. Por exemplo, aí esse cidadão nessa estrada, ou ele pode ir para a direita 90 graus, né, ele vai virar completamente para o lado direito, ou ele pode ir 45 graus para a esquerda, ou seja, ele vai dar uma leve inclinadinha para a esquerda e vai se mandar. Mas mesmo assim, isso eu considero giro. Posso também estar falando do giro mesmo, né? Um giro, sei lá, de 180 graus, de 360 graus, ou um giro de 90 graus, mas estou falando do cidadão que está girando mesmo aí, tipo esse carrinho aí, beleza? E o relógio? O relógio, pessoal, ele tem duas ideias nele. Ele tem a ideia de giro e tem a ideia de abertura, porque eu posso considerar esse ponteiro dos minutos girando aí o relógio todo, né? Ou eu posso ter simplesmente a abertura entre esse espacinho, né? Entre o da hora e o dos minutos. Eu posso ter isso também. Então, no relógio eu tenho as duas ideias. Estou falando aqui do relógio logo no giro, porque nos outros eu não coloquei, então estou logo dizendo aqui. Abertura. Quando eu falo de abertura, né? Tem a tesoura. A tesoura é a melhor ideia para se falar de abertura, de ângulo como abertura, né? Quanto maior a abertura da tesoura, maior o ângulo. Exatamente. Na dança, é muito encontrada a ideia de ângulo como abertura, e na luta, né? Ambos têm o espacate, que é aquela abertura de perna e tal, tanto na dança, principalmente no balé, e eu trouxe aí o taekwondo, porque é um dos maiores exemplos do uso de pernas, né, em artes marcial. E assim, tem aquela abertura que os grandes mestres chegam a ter um pouco mais de 180 graus, né, ou mais de 180 graus, que seria o ângulo raso. Depois a gente vai estudar isso. E inclinação, a ideia de inclinação, a Terra tem um negócio chamado de inclinação axial, ou seja, ela tem um eixo e esse eixo ele é inclinadinho. Então ela tem esse eixo que é inclinado, e é o eixo que ela faz o movimento de rotação, né? Ela gira em torno dela mesma. A Torre de Pisa, super conhecida, né? E aqui a gente pode usar sim a ideia de inclinação, já que ela deveria estar aqui nessa linhazinha vermelha e ela inclinou aqui alguns graus. Não sei exatamente qual é a inclinação dela, mas ela inclinou. E eu já estou falando de grau sem falar do grau, mas a gente vai chegar lá. Ela tem uma inclinaçãozinha. Se eu achar na internet, eu falo para vocês qual é a inclinação da Torre de Pisa, tá? Eu coloco aqui. E eu tenho ruas inclinadas, que é uma rua inclinada, né? Só que eu não digo, a rua da minha casa é inclinada a 60 graus. Eu não digo isso. Eu só digo se ela é uma subida ou se ela é uma descida. No popular fica subida e descida, que seria uma inclinação
um declive ou um aclive, né? Declive para baixo, o aclive seria para cima. E aí a gente agora vai falar do ângulo. Quando eu falo de ângulo, pessoal, você tem que ter ideia de que é uma região. Que eu posso ter a região interna, aqui essas duas semi-retas, ela pode ser interna ou ela pode ser externa. A interna é uma região convexa e a externa é uma região não convexa. Pode ser também interno e externo, vai dar o mesmo sentido. Então, quando eu falar de ângulo, eu estou falando de região. É uma região entre semi-retas ou retas, vai depender, ou segmento de reta, vai depender do como é que está o seu desenhozinho lá, beleza? Quando eu falo de região, eu estou querendo dizer que o ângulo que está bem aqui é o mesmo ângulo que está bem aqui, contanto que ele esteja dentro da mesma região. Se ele está dentro dessa região, todos os ângulos serão iguais. Então, se eu pegasse esse ponto aqui e fizesse um arco até esse cidadão aqui de baixo, esse ângulo seria igual a esse ângulozinho se eu fizesse um ângulo bem pequenininho aqui, quase perto da pontinha, que a gente vai já ver o nome dela. Beleza? Então, seria a mesma coisa, a mesma região. As medidas seriam iguais. Então, que é ângulo é toda a região, então, região convexa ou não. Por que ele coloca convexa ou não? Porque aqui fora eu também tenho um ângulo, ó. Eu também tenho um ângulo aqui fora. Tem um ângulo aqui dentro e tem um ângulo aqui fora. Por isso que é toda a região convexa ou não. Do plano determinado por duas semi-retas de mesma origem. Então, eu posso ter duas semi-retas. Eu posso até ter duas retas. Depois a gente vai ver isso um pouco mais na frente. E posso ter também segmentos de reta, que é o caso das figurinhas espaciais, dos polígonos, que também vamos ver futuramente. Beleza? Agora, os elementos de um ângulo. Você tem aí, ó, vértice, tem lado e lado. Agora a gente vai ver o que é cada uma dessas coisas, ó. Eu tenho aqui o lado. Esse lado aqui, pessoal, eu chamaria de lado OA. E esse lado aqui seria o lado OB. Esse Ozinho, eu posso chamar ele de vértice ou posso chamar ele de origem, porque é a origem dos lados, que seriam aqui essas duas semi-retinhas. Tá show? Então, também posso chamar de origem, mas geralmente é chamado de vértice. Raramente você vê origem. Mas vamos lá. O que é o vértice? É a origem das duas semi-retas, ou a quina, né? O ponto de encontro entre os dois segmentos, as duas retas, as duas semi-retas. Aqui eu nem posso falar de reta ainda. O encontro das duas semi-retas e dos dois segmentos de reta, beleza? O encontro, ou posso dizer que é a origem das duas semi-retas aí no caso. Lado. O lado é formado, né, são as duas semi-retas que formam o ângulo. Só que a gente consegue dar um nome, né? Como ele é uma semi-reta, eu consigo dizer onde ele começa e consigo dizer onde ele termina. Então esse aqui seria o lado OA e esse aqui o lado OB, como eu já falei. Ângulo interno, a gente já viu, é a região convexa, né? A região entre as duas semi-retas, ou seja, essa partezinha aqui de dentro, ó, que lá no outro desenho era um azul turquesa. Acho que era azul turquesa aquilo ali. A gente teve até uma discussão sobre isso, né? Mas acredito que seja um azul turquesa. É a parte interna. Medidas de um ângulo. O ângulo ele pode ser medido em graus, ele pode ser medido em radianos e ele pode ser medido em grados ou gradianos. Lembrando que esse último ele foi criado, mas em pouco tempo ele entrou em desuso porque a galera não se acostumou. Os matemáticos, físicos e seja lá quem trabalha com ângulo resolveu utilizar só os graus e os radianos. Lembrando que agora no ensino fundamental a gente vê toda a medida de ângulo com graus. Quando a gente chegar no ensino médio, aí a gente começa a ver os radianos. Por isso que eu vou me atentar aqui só ao grau. Beleza? E o que são os graus que a gente tanto fala, né? Graus, pessoal, primeiro, a unidade dele, eu esqueci de colocar aqui, mas é um zerinho que fica lá do lado direito superior do número. É um círculozinho que fica lá do lado direito superior do número. Isso aí é o grau, a gente lê grau. Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês verem.
E o que é o grau, né? É a medida de um giro que equivale a uma volta completa dividida por 360. Então a gente diz que é 1 grau. O que é 1 grau? É como se eu tivesse um giro completo, dividir esse giro completo, esse círculo, eu dividi por 360. Então esse pedacinho, como se fosse uma fatia de pizza bem fininha, é o que eu chamo de grau, é 1 grau. O que usamos para medir um ângulo? Pessoal, para medir um ângulo, a gente utiliza o transferidor. Esse meu transferidor está um pouquinho comido aqui do lado, pessoal, mas é só por causa da apresentação que ficou um pouquinho de lado, que eu tive que colocar o outro. Esse aqui é um transferidor de 180 graus. Você está vendo que ele vai aqui da esquerda para a direita, do 0 até o 180, e da direita para a esquerda ele também tem do 0 até o 180. Quando é que eu vou usar uma dessas duas escalas? Vai depender da posição do teu ângulo. Depois eu mostro aqui para vocês, vai ter uma aplicaçãozinha aqui. E esse aqui é o transferidor de 360 graus. Ele tem do mesmo jeito uma escala que parte da direita para a esquerda e outra da esquerda para a direita, ambos começando no 0. E quem é que vai dizer qual dessas escalas eu vou usar? É exatamente a posição do teu ângulo. A gente vai já ver uma aplicação. O nome dessa criatura é transferidor. Por favor, não esqueça disso. Transferidor a gente vai usar para medir ângulos. Quando a gente estiver presencial, a gente vai ter uma aulinha só para a gente utilizar esse transferidor. Talvez a gente tenha até que confeccionar um transferidor, mas isso aí é de boa. Como usar o transferidor? Então, suponha que você tem aí um ângulo qualquer, tá aí o ângulo, bonitinho, a cor mais fofa. Aí o que você faz? Você pega o seu transferidor e coloca ele assim, ó, em cima do teu ângulo. Você já viu que os transferidores são transparentes na maioria dos casos. Eu não estou dizendo que todos são, presta atenção. Na maioria dos casos eles são transparentes justamente para facilitar essa visualização. Então o que você faz? Todo transferidor ele tem aqui ou um pontinho, ou um alto relevo, ou um baixo relevo, ou alguma coisa que exemplifica esse pontinho aqui que eu coloquei em vermelho, que deixe fácil você localizá-lo. Nesse caso é vermelho, né? Dá para ver de boa. Você coloca esse pontinho, que no meu caso é vermelho, no vértice do ângulo que você vai medir. Aí eu coloquei aqui nesse ângulo ali, bem no vértice, tá vendo que ele tá no vértice. Aí eu vou olhar o seguinte, a abertura dele, para mim, seria melhor medir da direita para a esquerda. Porque se eu medir da esquerda para a direita, eu vou começar, você está vendo bem aqui que eu vou começar do 40 e vou chegar até 180. Ó, olhando para a escala de cima, não começando do 0, ó. Do 40 até o 180, aí você faz uma subtração, né? 180 menos 40 vai dar 140. Beleza. Fiz também, já está feito. E ele nem está exatamente no 140, eu estou aproximando aqui. Mas ele está no 138, 138,5, eu estou aproximando. Porque aqui eu estou exemplificando, estou só mostrando. Então presta atenção. Então começando do 40 eu teria que fazer uma subtração. Mas se eu começar do 0, usando a escala de baixo, ó, eu tenho 0, 10, 20, 30, 40, 90 aqui, ó, 100, 110, 120, 140 graus. Também não é 140 graus, como falei para vocês, mas a gente vai utilizar a aproximação. Então, 140 graus seria a abertura do meu ângulo aqui, ó. Pronto, então esse ângulo mediria quanto? Mediria 140 graus. Ou, se eu quisesse botar a medida exata aí que tá dando, seria 138,5, mais ou menos. Tá show? Como a gente vai estudar depois os submúltiplos do grau, então a gente vai aprender como é que escreve esse meio, mas só depois vamos ter calma. Tá aí, ó, como é que seria? Eu vou do 0, sempre escolha partir do 0, porque aí você não vai precisar fazer uma subtração. Então, partindo do 0, que é a escala de baixo, você vai ter esse arco bonitinho aí que mede mais ou menos 138 graus e meio. Ângulos do relógio. Os ângulos do relógio são muito simples. Eu vou falar bem rápido disso aqui, ó. Porque eu tenho uma circunferência e ela é dividida em 12 partes. Ou seja, eu tenho 360 graus dividido em 12 partes iguais. Então, 360 dividido para 12 dá 30 graus. Então, entre o 12 e o 1 tem 30 graus. Entre o 2 e o 3 eu tenho 30 graus. Entre o 1 e o 2, 30 graus, e assim vai embora. Ou seja, entre cada um desses números, eu tenho 30 graus. Note que eu não estou olhando para os segundos. Não estou olhando para os segundos.
pequenininhos, não. Tô olhando só para essa parte maior, né? Entre os números, que no caso aí são inteiros. Beleza? Então, se eu tivesse, por exemplo, 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, a abertura estaria do 12 até o 4. Então, eu teria, ó, 1, 2, 3, 4. Seria 4 vezes 30, que dá 120. Ou você faria a continha mesmo, né? Ó, 30 mais 30, 60. Mais 30, 90. Mais 30 vai dar exatamente 120 graus. Tá aqui, ó, para exemplificar o grau, tá vendo? 30 graus. Ó, zerinho que a gente coloca, é mais uma circunferênciazinha mesmo. Uma circunferênciazinha, ó, do lado direito superior do número. Isso aí não é um número elevado a zero. Isso aí é 30 graus. Próximo são os tipos de ângulos. Pessoal, eu tenho ângulos agudos, ângulos retos, ângulos obtusos e ângulos rasos. O que é que vai definir cada um deles? Vamos aqui. O ângulo agudo, ele é um ângulo maior do que zero e menor do que 90 graus. A gente vai ter o 90 graus como a base para definir quem é agudo, quem é obtuso e quem é raso. Tá? Tem outros aqui que eu vou só falar, não vou mostrar a figura. Aqui, ó, o ângulo reto, ele tem exatamente 90 graus. Lembra disso? Ângulo reto tem 90 graus, ele mede 90 graus. É um dos ângulos mais importantes para a gente, porque quando a gente constrói coisas, na maioria das vezes, a gente sempre tenta deixar reto. A pessoa até diz, não, essa parede está reta. Por que a parede está reta? Porque ela está fazendo um ângulo de 90 graus com o solo. Só que a gente acaba dizendo reto e nem presta atenção, né? Então, o ângulo reto é um dos ângulos mais importantes no momento para as nossas construções. Mas as coisas vão mudando, né? A gente pega arquitetos aí como Oscar Niemeyer, você vai ver que o ângulo reto nem sempre é tão importante. E hoje em dia, ele está perdendo um pouco a importância dele, apesar da gente ainda construir muito com ângulo reto. Então, o ângulo agudo é todo o ângulo que é menor do que 90 graus. Ou seja, se eu tiver 89 graus, ele é agudo, porque ele é menor que 90 graus. O ângulo obtuso, ele é maior que 90 e é menor que 180. Tem que prestar bastante atenção nisso aqui, porque ele é maior do que 90. Mas se eu disser que ele é só maior do que 90, eu posso estar falando de qualquer ângulo que seja maior do que 90. E se ele for maior do que 180, eu vou errar se eu disser que ele é obtuso, né? Porque ele não é obtuso. Obtuso é o ângulo que vai de 90 até 180 graus. Eu chamo de ângulo obtuso. Ou seja, aquele ângulozinho que a gente acabou de medir, que deu 138 graus e meio, ele é um ângulo obtuso. Ele é maior do que 90 graus e ele é menor que 180 graus. E aí, por que eu tenho que parar no 180 graus, né? Porque no 180 graus, se ele medir 180 graus, ele é um ângulo raso, tá? É um ângulo raso. Quando você tem aqueles pratos de self-service, que a gente diz que o prato é raso, é porque ali ele tem um ângulo de 180 graus, ou pelo menos o prato de self-service é quase isso, né? 180 graus, ou seja, ele é raso. Lembra do prato de self-service que tu nunca vai esquecer. Então ele é igual a 180 graus. Aí você vê aqui, ó, ângulo reto é igual a 90, ângulo raso igual a 180. O agudo é menor que 90 e maior do que zero. O obtuso é maior que 90 e menor que 180. Aí vamos lá, esse ângulozinho aí, é aquele ângulo que a gente acabou de medir, ele é reto, ele é agudo ou ele é obtuso? Eu já dei a resposta sem querer, né? Ele é um ângulo obtuso, por quê? Porque ele mede mais do que 90 graus e é menor do que 180 graus. Logo, ele é um ângulo obtuso. E assim a gente termina a nossa aula de hoje, beleza? Pessoas, valeu, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau, se cuidem.